Olá, irmãos, falando da Terra Prometida. Nos vídeos anteriores nós falamos da importância de nós falarmos em amor, humildade, mansidão para os nossos irmãos, coisas erradas que nós vemos acontecendo no nosso meio e que atrai a ira de Deus, para que o povo não sofra, por causa do erro dos outros. E hoje nós vamos ler Josué 23, do 1 ao 16. Passados muitos dias, tendo o Senhor dado repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho de idade muito avançada, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciões, aos seus cabeças, aos seus juízes, aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho de idade muito avançada, e vós tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós, porque é o Senhor vosso Deus que tem pelejado por vós. Vede que vos reparto por sorte estas nações que restam para serem herança das vossas tribos, juntamente com todas as nações que tenho destruído desde o Jordão até o grande mar, para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá e as expulsará de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como vos disse o Senhor vosso Deus. Esforçai-vos, pois, para guardar e cumprir tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos desvieis nem para a direita nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que ainda restam entre vós, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje, pois o Senhor os expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e até o dia de hoje ninguém vos tem podido resistir. Um só homem dentre vós persegue a 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos disse. Portanto, cuidai diligentemente de amar ao Senhor vosso Deus, porque se de algum modo vos desviardes e vos apegardes ao resto dessas nações que ainda ficaram entre vós, e com elas contrairdes matrimônio, e entrardes a elas e elas a vós, sabei com certeza que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações de diante de vós, porém elas vos serão por laço, e rede e açoite a vossas ilhargas, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais destas boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. Eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós sabeis em vossos corações e em vossas almas que não tem falhado uma só palavra de todas as coisas boas que a vosso respeito falou o Senhor vosso Deus. Nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram. E assim como vos sobrevieram todas estas coisas boas de que o Senhor vosso Deus vos falou, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas coisas más, até vos destruir de sobre esta boa terra que ele vos deu. Quando transgredirdes o pacto do Senhor vosso Deus, que ele vos ordenou, e fordes servir a outros deuses, inclinando-se a eles, a ira do Senhor se acenderá contra vós, e depressa perecereis de sobre a boa terra que ele vos deu. Irmãos, aqui Josué lembra ao povo que o Criador está cumprindo com a palavra dele, que ele está fazendo a parte dele. Então ele lembra ao povo que eles estão em vitória, amém, aleluia, que bom, que bom. Mas eles podem perder tudo isso se eles perderem o temor. Para resumir é isso: se perder o temor ao Criador, se misturar com quem não tem que se misturar, se começar a fazer as coisas contrárias, eles poderiam perder tudo isso na própria terra em que eles conseguiram. Agora, aqui ele ainda está falando que ainda tem mais terras, haviam mais terras para serem conquistadas. E agora aqui já não é mais aquela posição de nós temos que conquistar ainda muitas terras, porque aqui eles já haviam conquistado muitas e muitas terras. Mas aqui agora eles teriam que tomar cuidado,
Porque como eles já conquistaram, eles estavam no meio ainda de pessoas de povos ainda que eles ainda não tinham conquistado. Agora eles estavam no meio, entende? Para conquistar mais ainda, mais territórios. E agora o tamanho, como eu posso dizer, da responsabilidade da consagração pessoal deles teriam que ser um pouco maior, porque agora eles estavam dentro da terra, só que ainda tinha coisas ali em volta que poderiam contaminar eles. E aquele líder deles já está quase partindo dessa para outra. Agora o cuidado de permanecer naquilo que o Criador falou tem que ser redobrado. A gente aprende, irmãos, com Josué e até com Israel, tanto no livro de Josué e fora dele, que o Criador ele abençoa, ele nos dá e ele cumpre a palavra dele. Mas para nós permanecermos com aquilo na mão que ele nos deu, com aquela vitória maravilhosa, temos que permanecer em obediência na palavra dele. Não pode haver mistura. Mistura daquilo que ele falou para nós. Às vezes, o que ele permite para um, às vezes ele não permite para outro. E às vezes tem coisas que ele não vai permitir para nenhum de nós. No que diz respeito à santidade dele, a pecado, ele não permite para nenhum de nós ficar no pecado. Mas eu estou falando que tem coisas que não tem nada a ver com pecado necessariamente. Porque tem coisas que são muito pessoais. Por exemplo, tem lugares que ele vai deixar eu ir, mas tem lugares que ele vai ter alguns irmãos que ele vai falar, não, você não vai. Vai ter coisas que ele vai deixar um irmão fazer, mas vai ter coisas que ele não vai deixar o outro fazer. Ué, o que está fazendo é pecado? Não. Mas para aquele outro, ele sabe por que ele não deixou o outro ir. Ele sabe. E se o outro for, está em desobediência. Pode estar colocando em risco dele a terra que ele já tomou posse. Entendem? Então a gente tem que ter cuidado até com isso. Ah, mas se o outro faz, eu vou fazer. Não. Toma cuidado. Se ele falou com você que você não pode, é você que não pode. Não tente tornar isso uma lei para todos, porque é para você que ele falou. Vamos vigiar nas coisas que ele tem falado pra gente. Vamos vigiar em tudo em que ele já tem ensinado pra gente. E permanecer naquilo que desde o início ele falou pra gente, em santificação, ouvindo, obedecendo, porque é permanecendo em que nós vamos continuar obtendo aquela bênção nas nossas mãos. Agora eu lembrei aqui de alguns casos, né, de pessoas que falam, eu vou conquistar essa pessoa da minha família para Jesus. E às vezes a pessoa começa a ir para lugares com essa pessoa da família que não é para ir. Aí está em lugar que não é para estar. E daqui a pouco a pessoa não percebe, a família acaba sendo destruída e a pessoa fala, mas eu estava lá, eu não sei nem por que eu estou lembrando disso agora, irmãos, mas enfim. Mas a pessoa fala, mas eu fiz tudo, agradei a pessoa esquece que desagradou aquele que criou os céus e a terra. A intenção não é agradar a pessoa, a intenção é agradar o Criador dos céus e da terra e seguir as estratégias que Ele está dando. Não é para estar em lugares que Ele não quer que a gente não esteja, para agradar a pessoa, porque não é agradando a pessoa que a gente conquista a pessoa para Cristo, é agradando a Cristo que a gente conquista as pessoas. Porque é Ele que nos dá estratégias, Ele que nos dá tudo que é necessário, a gente não precisa de ficar, a não ser que Ele mande, agrade a pessoa com isso, agrade a pessoa com aquilo, porque Ele fala e manda a gente fazer esse tipo de coisa, mas é Ele que está mandando. São coisas que não vai sair de dentro daquilo que para Ele não é reprovável, entende? Nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, gente, hoje nós guardamos essa palavra que vai servir para a nossa vida eterna, para a terra prometida da vida eterna e para a terra prometida de bênçãos que nós temos aqui. Ficar em santidade, em fé, em tudo aquilo que nós aprendemos nos primeiros vídeos, amém? Aqui nós terminamos o vídeo falando sobre a terra prometida. Fiquem em Cristo até o próximo vídeo. Tchau!